Bem-vindos a mais um Raio-X Sporting, numa semana que antecede o grande clássico do futebol português. Hoje a preparação para o duelo de sábado com o Futebol Clube do Porto para a quinta jornada da Liga. Leões e Dragões procuram distanciar-se, numa altura em que as duas equipas estão empatadas na tabela. Já terminou uma das janelas de transferências mais emocionantes dos últimos anos. Nuno Mendes protagonizou uma das últimas operações relâmpago do mercado e neste Raio-X Sporting fazemos o balanço das movimentações dos Leões. Foi um fim de semana cheio de emoções no pavilhão João Rocha, com o regresso dos adeptos às bancadas e aos jogos do Sporting. O troféu Stromp serviu de aperitivo para a nova época na Casa das Modalidades. Os temas fortes do Raio-X Sporting desta noite, que não vai contar excepcionalmente com o antigo árbitro Pedro Azevedo, até porque o campeonato esteve parado e, portanto, não vamos ter casos de arbitragem para serem analisados, mas que volta a contar com o Manuel Fernandes, também com o Miguel Braga, estão aqui os dois connosco, o antigo jogador do Sporting e o responsável pela comunicação do Sporting Clube de Portugal. Boa noite a ambos, boa noite também ao João Olivença, que volta também a estar connosco a partir de casa. Boa noite, João, mais uma vez. Bem-vindo ao Raio-X Sporting. Miguel, começo aqui por ti. Nuno Mendes é a grande transferência deste mercado. É um exemplo, ele sai como um exemplo na formação do Sporting? Boa noite. Diria que sim, porque acho que o Nuno é daqueles casos que todos os sportinguistas gostam, seja alguém que entrou criança ainda no clube, fez toda a formação no Sporting, foi campeão pela equipa A, saiu com títulos da equipa A, saiu internacional por Portugal e vai agora jogar com Messi, Neymar e companhia. Só podemos desejar toda a sorte do mundo e que regresse, porque, como ele disse, uma vez leão, sempre leão. Manuel, com as duas equipas exatamente iguais na tabela classificativa, o clássico de sábado tem tudo para ser um grande jogo de futebol? Um clássico, boa noite a todos. Um clássico tem sempre os ingredientes todos para ser um grande jogo de futebol. Neste caso, as equipas sabem que se perderem podem ficar a 5 pontos se o primeiro classificado ganhar. Mas eu penso que se fosse mais tarde, com o adiantar do campeonato, isso podia ter alguma influência. Agora penso que os jogadores não vão pensar nisso e vão pensar em fazer um grande espetáculo e ganhar o jogo. João, Pablo Sarabia é o melhor reforço, pode ser a grande figura do futebol português desta temporada? Boa noite, André, boa noite a todos em estúdio. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Pablo Sarabia é um jogador que vai trazer de certeza absoluta muita qualidade ao plantel do Sporting. É um jogador internacional com um talento enorme, é um jogador que pertencia à seleção sub-21 e sub-19, que foram campeões europeias nesses mesmos, com essas idades, desse escalão. Portanto, eu acho que nós contratámos aqui um jogador a empréstimo que tem uma enorme qualidade e que vai, sem dúvida, ser uma mais-valia neste campeonato e enriquecer também o campeonato. Obrigado aos três, vamos abrir este Raio-X Sporting. Começamos agora pela habitual análise aos temas que marcam a atualidade do Sporting Clube de Portugal e hoje tivemos a apresentação de um livro sobre o qual também já tínhamos falado aqui, Miguel, o livro SCP 2021, um livro com um conjunto de fotografias que ilustram a época de glória que marcou e que consagrou o Sporting como campeão nacional. Hoje foi a apresentação oficial. Que livro é este e porque é que vale a pena comprá-lo, no fundo? Primeiro, eu acho que é um livro único e especial que tem retratados todos os momentos icónicos que vivemos na última época. Tem várias particularidades este livro, inclusivamente só tem 1906 exemplares, e tem a particularidade, são 328 páginas, se eu não estou em erro, com mais de 200 e tal fotografias, e no fundo é um resumo, como eu disse, muito bem feito de toda esta época. O Sporting tem a sorte e a particularidade de ter vários grandes profissionais da fotografia a trabalhar connosco e aproveitámos isso mesmo
de aproveitar, no fundo, o espólio fotográfico que existe de toda esta época, que foi, diria, para mais tarde recordar, e que acho que este livro é uma ótima forma de o fazer. Eu tenho tido a oportunidade até na academia, já tive com um ou outro jogador, e é sempre interessante também ver as reações dos próprios àquele livro, porque enfim, existem 3 jornais esportivos em Portugal, temos futebol todas as semanas, há vários programas na televisão, este inclusivamente, que muitas vezes falam de futebol, mas o olhar que ali está é um olhar diferente, tem uma impressão cuidada, teve uma paginação muito trabalhada, e por isso acho que é uma peça para recordar um ano extraordinário e feito de vitórias. E já agora, até pelo próprio conteúdo, não é? Porque é um conteúdo que falavas na imprensa desportiva que não tem acesso a este conteúdo, porque são conteúdos e são imagens dos bastidores, imagens, conteúdo privilegiado no fundo, e que fica agora disponível para todos os que o queiram comprar. Ainda há pouco vimos ali imagens, por exemplo, de momentos de treino na equipa principal, que são momentos exclusivos. A imprensa desportiva não tem este tipo de conteúdos. Nós, no fundo, o livro, assim, por grosso, digamos, divide-se em 3 momentos, ou até em 4. Temos o registro de todos os jogos e temos depois o registro também da nossa equipa, que diariamente está com o plantel principal, e por isso tem todos aqueles momentos que às vezes nem se percebe muito se a fotografia, se estavam a trabalhar, se estavam a brincar, se tinham chocado um com o outro, mas acompanha no fundo o que é o dia-a-dia verdadeiramente destes jogadores. E ainda temos também a campanha que foi premiada, que também falámos aqui, a campanha que o Sporting fez, que de forma carinhosa chamamos da cara meio leão, no fundo da divisão da cara, em que neste livro, exatamente pela própria dimensão do livro, dá para ver ao detalhe toda essa fotografia e todo esse trabalho que está verdadeiramente incrível, e tem depois o acompanhamento. Digamos que o livro começa na bolha do Algarve, que a equipa foi submetida logo no início da época, e acaba com o último jogo, com todas as comemorações, etc., e se não estou em erro, com a despedida do João Pereira. E por isso acho que tem esta narrativa incrível que foi construída pelos próprios jogadores e pela equipa técnica ao longo da época, e nós quisemos fazer mais uma homenagem, desta feita na forma de livro. Então aqui a recomendação também deste livro verdadeiramente único e que ilustra uma época também única na história do Sporting Clube de Portugal. Entretanto, já começou a nova temporada e já começou também hoje na Academia a Operação Clássico. Os Leões recebem o Futebol Clube do Porto no próximo sábado em Alvalade. O plantel principal do Sporting regressou ao trabalho na Academia esta segunda-feira, com Rubén Amorim a voltar a chamar vários jovens à sessão de trabalhos. Já com o clássico de sábado na mira, João Goulart, Tiago Rodrigues, Gonçalo Costa, Bernardo Sousa, Gilberto Batista, Nicolai Skoglund, Miguel Menino, Vando Félix, Everton Santos, Lucas Dias e Tiago Ferreira treinaram com o restante grupo para colmatar as ausências dos internacionais. Sebastião Coates, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam a realizar tratamento. Recorde-se que os Leões vão regressar à competição já no próximo sábado, frente ao Futebol Clube do Porto, em partida da 5ª jornada da Liga Portuguesa. Esta terça-feira há nova sessão de trabalhos na Academia, agendada para as 10 da manhã, à porta fechada. Miguel, e nesta altura temos então um Sporting e o Futebol Clube do Porto que estão completamente empatados na tabela, com o mesmo número de pontos, de golos marcados e também sofridos. Por isso pergunto se de facto vai ser um clássico quentinho, o clássico do próximo sábado. É isso que se pode esperar com as duas equipas iguais na tabela? Eu diria que vai ser um clássico altamente disputado, até porque, pelas declarações dos jogadores do Futebol Clube do Porto na última semana, eles vêm quase com desejo de vingança, e acredito que o nosso papel passa por trabalhar e pensar que neste jogo, apesar de ser obviamente muito importante, o que está em causa são 3 pontos e nada mais do que isso.
Mas acho que este é daqueles jogos que todos os jogadores, todos os adeptos, todos os sócios, toda a gente gosta de jogar a Liga dos Campeões, dando o exemplo que é uma competição que todas as pessoas gostam, exatamente porque, por causa do nível de dificuldade dos jogos, o jogo com o Futebol Clube do Porto é um jogo de duas equipas que estão na Champions, e por isso acho que esse nível de dificuldade para parte a parte só nos faz encarar o jogo com trabalho e humildade, e com esse pensamento que temos de facto de fazer o nosso trabalho, porque do outro lado do campo vai estar um rival, enfim, que é um grande clube, com uma grande equipa, um grande treinador, e todos esses pormenores eu penso que são incentivos, digamos assim, para nós, para encararmos esse jogo com todas as nossas forças, e é um clássico, e um clássico é sempre um clássico, mas como digo também, é daqueles jogos que eu acho que ninguém precisa, o Manel saberá isso porque jogou vários, mas que ninguém precisa quase de palavras de incentivo, porque a garra tem que lá estar todo. Quem não fica com o bom nervoso miudinho com estes jogos é alguém que eu diria que não sente o futebol, e eu acredito que ali dentro todos sentem, e muito, e que este é daqueles jogos que todos os jogadores gostam de jogar. Mas dava agora a palavra ao Manel, porque acho que temos aqui um exemplo de alguém que jogou vários e que pode comprovar isso mesmo. O Manuel, de facto, conhecendo estes duelos com o Futebol Clube do Porto como ninguém, o Miguel pegava aqui numas declarações de jogadores do Futebol Clube do Porto, acredita que o Porto se vai apresentar em Alvalade com este sentimento, este desejo de vingança, no fundo? Não acredito, tenho a certeza. E tenho a certeza porque o treinador, dos slogans que irá utilizar durante a semana é dizer que há muito tempo que não ganhamos ao Sporting. E nós somos melhores que o Sporting, e por isso vai utilizando essa forma de picar os jogadores ao seu orgulho e ao seu brilho profissional. Mas eu penso que também o Sporting e Ruben Amorim sabe que o Sporting tem que jogar muito para ganhar esta equipa do Porto, porque é uma equipa que pode não ter o talento, que não tem aqueles automatismos que o Sporting tem em termos de modelo de jogo, mas é uma equipa que trabalha muito e corre muito e joga, não direi violento, mas joga com uma agressividade muito forte. Portanto, e o Sporting tem que estar preparado para isso. Aliás, nestes últimos 3 jogos, eu vi-os todos, 3, 4 jogos que o Porto não nos conseguiu ganhar, e inclusivamente em outras provas em que as ganhámos, o Sporting ganhou de forma categórica, e o Porto também jogou da mesma forma, com essa agressividade, esse querer, essa determinação, e não conseguiu superar-nos. E, portanto, eu acho que é um jogo sempre, eu direi sempre que é um jogo de tripla, e que seja no Norte ou seja em Lisboa, tudo pode acontecer num jogo desta natureza, e dou sempre a primazia, porque os jogadores vão estar muito concentrados no aspecto mental, vão estar muito focados naquilo que é um jogo de alta intensidade, e muitas vezes um jogador criativo pode resolver o jogo. E é isso que pode acontecer neste jogo. E acha que este registro semelhante entre as duas equipas, no fundo, espelha a campanha dos dois clubes que Sporting e Porto têm feito, muito semelhante, com o mesmo número de golos marcados, sofridos, e também a mesma pontuação? É verdade, é verdade. Eu acho que o Sporting, eu sinceramente, a nível exibicional, acho que o Sporting foi mais forte que o Porto. O Porto ganhou vários jogos por aquele querer, aquela determinação, mas em termos de qualidade de jogo o Sporting foi superior ao Porto. Menos no jogo de Famalicão, porque também apanhou uma equipa muito aguerrida, a querer complicar os movimentos da equipa do Sporting, e baixou as suas linhas para precisamente tentar surpreender o Sporting. E foi o jogo menos conseguido do Sporting, e eu digo menos conseguido porquê? Porque o Sporting permitiu que o adversário... O Sporting tem uma coesão defensiva extraordinária. E quando eu falo em coesão defensiva, não falo só na defesa, falo também nos outros setores, porque todos defendem. E neste jogo de Famalicão falhou um pouco isso, porque permitiu ao adversário mais oportunidades de golo do que aquilo que nos habituaram, e nós não estamos habituados a que isso acontecesse. Mas também há dias assim, no futebol acontece isso muitas vezes.
Miguel, e este clássico vai também contar com uma lotação superior àquela que temos vindo a assistir, quer neste clássico, quer também nos outros jogos do campeonato. A lotação passa para 50%, portanto é de esperar mais de 20 mil adeptos nas bancadas. Que importância também que pode ter aqui o fator casa neste jogo, na tua opinião, e que ambiente é que esperas naquele clássico do próximo sábado? Eu diria, o que nós esperamos, é a expectativa que temos, obviamente será a casa cheia, entre aspas, porque é um cheio, entre aspas, porque apenas podemos ter os tais 50% de lotação e que ainda para mais a conta não é propriamente aquela divisão clássica que as pessoas pensam, se tem 50 mil, estão lá 25 mil, a conta não é exatamente essa, porque, enfim, temos a zona especial de adepto, temos algumas coisas que não permitem que a conta seja tão linear. Mas a expectativa que eu acho, e até foi uma daquelas falácias que tentaram-se pôr a correr na época passada e que esta equipa não se daria bem com o público, etc. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que o público é e deve ser uma mais-valia da nossa equipa. Eu acho também que dá aquele extrazinho e quando as pessoas ficam empolgadas quando veem toda uma multidão a gritar o seu nome e a gritar atrás de si. Mais uma vez, temos aqui um exemplo de alguém que jogou muitas vezes com o público e que saberá, diria melhor do que ninguém, o que é que esse apoio nos quer dizer, como os jogadores sentem esse apoio, e acho que é sempre importante dizer que o apoio do público não se deve restringir aos momentos bons, ou seja, quando marcamos golo ou quando fazemos uma grande jogada, mas deve ser um apoio, ou aquilo que nós gostaríamos, obviamente, era que esse apoio fosse constante ao longo dos 90 minutos, porque acho que também é algo que os nossos jogadores merecem e é algo que eles desejam e é algo que, como lhe disse, que lhes permite dar o tal extra que muitas vezes só se consegue quando se consegue, enfim, estas superações individuais e quando ouvimos um estádio todo a apoiar-nos em prol do objetivo que queremos conquistar. Manel, este é um bom jogo para mostrar que esta jovem equipa do Sporting, ao contrário do que muito se foi dizendo na época passada, que não tem problema nenhum, pelo contrário, em jogar com os seus adeptos, com muitos adeptos ou até com adeptos adversários nos seus jogos. André, eu acho que isto é desculpas para não dar o mérito, aquele mérito que a equipa do Sporting teve. É para fugir um pouco, tirar um pouco o mérito à vitória do Sporting e à supremacia do Sporting perante os adversários, mesmo a nível exibicional, que foi uma constante ao longo da época toda. Portanto, o Sporting demonstrou, primeiro, era porque chegava ao Natal e o Sporting vão cair, como é costume. Depois, este jogo é o público. O Sporting só ganha porque não tem público, porque estes miúdos com o público assustam-se, como se fossem miúdos que estão habituados. Ganhou uma supertaça com o público também. E ganhou uma supertaça, ganhou ao Braga uma supertaça com o público. Portanto, e os miúdos mais jovens do plantel afirmam perentoriamente que adoram jogar com o público e com o campo cheio. Estão à espera que venham os 50 mil no estádio para vibrarem eles, para sentirem o calor humano. Porque não há ninguém que não goste de jogar com o público. Não há ninguém, não há nenhum jogador que não goste, que seja limitado por causa do público. Hoje os jogadores chegam dentro do campo, concentram-se e muitas vezes nem ouvem o que está em seu redor. Portanto, é aquelas coisas que eles querem demonstrar que o título foi ganho, que não tivemos o mérito que merecemos, se calhar. E isso não conseguem fazer porque as pessoas, 90% dos portugueses, eu direi só 90%, porque há muitos eu tenho amigos do Benfica e do Porto que disseram-me perentoriamente que o Sporting ganhou o campeonato com uma limpeza extraordinária e foi a melhor equipa de longe em todos os aspectos. Portanto, ainda também sobre este ponto, eu tenho sempre atenção quando vejo declarações dos nossos jogadores, quando eles estão a falar sobre a memória, não é, que tiveram das comemorações, e é sempre interessante perceber pelas palavras dele a valorização que dão ao apoio dos adeptos e à loucura que foi até naquele mês de maio de várias comemorações e de vários momentos de comunhão com os nossos adeptos, e é de facto extraordinário ver que em todas as oportunidades há declarações
gerações dos nossos jogadores a valorizar esses momentos e por isso eu diria, enfim, um objetivo que penso que todas as pessoas do futebol têm é que num futuro próximo seja possível não existir este tipo de restrições, o que seria uma notícia ótima para o país, uma notícia ótima para a nossa economia, mas também uma notícia ótima para os adeptos de futebol e, como o Manel disse muito bem, para todas as pessoas que gostam de ir ao futebol e ver um espetáculo em toda a sua plenitude, e um espetáculo na sua plenitude é obviamente com as bancadas cheias. Ideia também partilhada pelos jogadores do Sporting. Por exemplo, o Gonçalo Inácio foi uma das opiniões deixadas numa entrevista ao jornal Record, mas onde acaba por se destacar esta declaração do jovem defesa do Sporting, quando ele disse que, e passo a citar: "O meu grande sonho sempre foi jogar pela equipa principal do Sporting. Jogar pelo meu clube foi algo que sempre desejei. Sou sportinguista desde pequeno e essa foi sempre a minha ambição. Não penso muito no futuro, o que quero agora é ajudar a equipa." Foi a declaração de Gonçalo Inácio. Uma das declarações, talvez a mais forte, Miguel, nesta entrevista, longa entrevista ao jornal Record, e destacamos aqui de facto esta declaração porque de facto isto é o exemplo máximo daquilo que, imagino eu, a estrutura do futebol pretenda, não é? É formar este tipo de jogadores à Sporting, que gostam do Sporting e que têm como objetivo jogar na equipa principal do Sporting. Eu penso, enfim, não quero estar aqui a dizer mal de ninguém, com certeza, para estar a valorizar as palavras do Gonçalo, mas penso que vários destes miúdos que nós temos vindo a assistir, que chegam à equipa A, acredito que o Gonçalo não é a exceção que confirma a regra. Acredito que vários pensam exatamente o mesmo que ele, ou seja, e algo que nós obviamente valorizamos, que é alguém que trabalha há vários anos, são miúdos, não é? O Gonçalo fez agora 20 anos, não estou em erro, deixou de ser teenager há coisa de uns meses, e por isso é sempre extraordinário ver que estes miúdos que têm, como se também costuma dizer no futebol dos pés, bem assentos na terra, não estão já a pensar e a pensar noutras coisas e noutras ligas e noutros saltos, etc. E estão sim concentrados no seu trabalho e no seu dia-a-dia, percebendo que este é o clube que o tratou bem, que foi a sua casa, que é a sua casa desde há muito tempo, e na longa entrevista também é perceptível que o Gonçalo valoriza muito os bons jogadores que têm o prazer de dividir o balneário. Já o fez isso com o Mathieu, e lembramos que o próprio Bruno Fernandes, se eu não estou em erro, numa altura em que ainda muito pouca gente sabia quem era o Gonçalo Inácio, disse que achava que o Gonçalo era o jogador mais parecido com o Mathieu que havia dentro do plantel, e foi interessante agora ver que na entrevista o Gonçalo explica exatamente isso, que muitas vezes estava com o Mathieu a pedir-lhe conselhos e que atualmente tem a sorte de poder pedir esses conselhos a jogadores tão experientes como o Luís Neto, como o Fedal e obviamente o Sebastião Coates. Outra das partes que eu gostei desta também de entrevista, e que vem ao encontro daquilo que eu estava aqui um pouco a dizer, foi da valorização da nossa própria liga, que o Gonçalo faz ao voltar a frisar e ao voltar a relembrar na entrevista, e lembro-me que é um jogador, não estamos a falar de um dirigente, e essa é a particularidade que a nossa liga atualmente é a quinta da Europa, que passámos a Liga Francesa, e como tal, uma liga que está no top 5 da Europa tem que ser uma liga valorizada, é uma liga que tem talento e que tem bons jogadores, e por isso de vez em quando também devemos olhar para o copo meio cheio da nossa liga e não estarmos sempre a criticar. É uma declaração importante para o Sporting, mas também para o futebol português, não é? Ter claro um jogador que é talvez uma das maiores referências desta nova geração a valorizar o próprio campeonato. Sim, porque muitas vezes, e volto a dizer, longe de mim estar a criticar a ambição pessoal de cada um dos jogadores, que acho que é perfeitamente legítima, mas acho que também devemos elogiar quando um miúdo de 20 anos parece que é ele que nos tem que relembrar que a nossa Liga tem crescido, que existe valor, que temos 3 equipas na Liga dos Campeões e que todos esses pormenores devem ser valorizados por nós próprios, não nos esquecendo disso e olhando para uma Liga que tem uma super equipa como o Paris Saint-Germain, é de facto no mínimo interessante que a Liga Portuguesa atualmente esteja à frente da Liga Francesa nessa classificação da UEFA, e por isso, como digo, achei que foi uma entrevista muito bem conseguida, e acho que o Gonçalo, ao longo da entrevista, foi nos pautando com estes apontamentos que merecem esta segunda leitura e percebermos que, de facto, devemos muitas vezes olhar para dentro e valorizar aquilo que temos.
O Manuel Fernandes, e corrige-me se estiver errado, creio que já chegou a admitir por diversas vezes que o dia mais feliz da sua carreira no Sporting foi o dia em que vestiu a camisola principal do clube pela primeira vez, creio que foi essa declaração. Percebe perfeitamente aquilo que diz o Gonçalo Inácio, não é? Quando diz que tinha o sonho e que cumpriu de jogar na equipa principal. É destes jogadores que nós precisamos, que sentem a camisola do Sporting. Eu não estou a dizer que os outros não sentem, mas este afirma, com 20 anos, enquanto muitos dos jovens estão a pensar, que estão com a cabeça sempre para ganhar mais dinheiro, possivelmente, no estrangeiro, este quer impor-se no Sporting e depois o que vier a mais é lucro. Agora, há uma coisa que ele diz de forma categórica, é sportinguista de pequenino, é muito parecido comigo e eu já frisei isso. Uma vez perguntaram se o 7-1 foi o momento mais alto da minha carreira. Não, eu disse não. Eu já tive vários momentos muito altos, mas o momento mais alto da minha carreira, como eu era um grande sportinguista desde miúdo, o momento mais alto da minha carreira foi quando vesti pela primeira vez a camisola do Sporting. Portanto, eu acho que a direção neste momento, a direção do Sporting e a estrutura do Sporting tem educado estes miúdos, ao contrário de outras direções, onde os miúdos, e eu passei por lá e vi uma ambição desmedida de querer ir, em vez de se concentrarem naquilo que tinham que fazer para valorizarem-se através do jogo e dar títulos ao Sporting, não tinham, só pensavam era que iam para ali ganhar X. E acha que esse processo de que está a falar educativo, eu acho que melhorou esse muito. Trabalho invisível, no fundo, que se calhar às vezes parecem pormenores, mas que é fundamental para que os jogadores que são formados no clube tenham este apego e esta ligação com o clube, ao contrário, se calhar, do que foi acontecendo em anos passados, como dizia? Nota-se desta entrevista do Gonçalo Inácio, é a prova disso, é a prova cabal disso tudo. Portanto, acho que e o Nuno Mendes. O Nuno Mendes não forçou nada. O Nuno Mendes, se calhar, foi uma surpresa para ele ir para o Paris Saint-Germain. Ele não se calhar estava à espera disto. Vimos também ainda há poucas semanas, ou na semana passada, as lágrimas, por exemplo, de Luís Maximiano também, ao abandonar o Sporting. Quando se está estes anos todos como eles estão na formação, tem que se ter um amor muito grande e um respeito muito grande à camisola do Sporting. Mas tem que também que ser acarinhado pela estrutura e pelos profissionais. Logicamente. A conversação é muito importante. Eu não estou lá, não sei, mas informo-me e tento saber que esta estrutura do Sporting dá muita moral a estes jovens. Eles precisam de ser apoiados mesmo quando as coisas não lhe correm bem. Agora, eles, quando chegam à equipa principal, sabem que a responsabilidade é diferente do futebol de formação. E eles são adultos. Eu não tenho falado assim com nenhum, mas leio, eu vejo tudo o que eles dizem e, de facto, é uma diferença abismal em relação aos anos anteriores. Esta direção tem tido um trabalho extraordinário nesse aspecto, na evolução destes jovens jogadores. Trabalho que se reflete também no mercado de transferências, um dos temas que vai estar em análise mais à frente. Compras e vendas, saldo de transferências no mercado dominado pela saída de Nuno Mendes. Daqui a pouco fazemos o balanço das contas do Sporting no mercado de verão. Olhamos, entretanto, para Pablo Sarabia, ele que esteve em destaque na goleada de ontem da seleção espanhola sobre a Geórgia. Um triunfo por 4-0. O reforço dos Leões marcou o último golo desta vitória. Concluiu com grande classe, uma boa jogada coletiva da seleção espanhola e fechou as contas da partida da fase de qualificação para o Mundial de 2022. Sarabia ainda chegou a introduzir a bola na baliza adversária mais uma vez, na última jogada do encontro, mas o lance acabou por ser anulado por fora de jogo.
E o selecionador Luís Henrique falou em conferência de imprensa sobre o futuro de Pablo Sarabia, nomeadamente sobre a escolha, a opção do internacional espanhol em jogar no Sporting. Disse o selecionador espanhol, e passo a citar: mudou de equipa, mas acho que foi uma decisão acertada. Agora vai ter mais minutos no seu novo clube. O Sarabia tem qualidade, tem drible e golo, acrescenta muitas coisas à equipa e estou encantado que comece uma nova etapa. Vendo a competição que ia ter no Paris Saint-Germain, foi a decisão acertada. Não tem o ritmo dos outros porque não teve essa oportunidade na pré-temporada, mas tem golo. No fundo, os elogios do selecionador espanhol a esta opção de Pablo Sarabia de seguir a carreira em Alvalade. As palavras de Luís Henrique, e foi também mais uma grande exibição deste reforço contratado pelo Sporting. Pergunto, Miguel, olhando aqui para como é que vês estas palavras do selecionador espanhol, de facto é importante perceber que reforço é este que chega a Alvalade, um jogador, um internacional espanhol, com certamente grande cartel e com muitos interessados no seu concurso. Ele acaba por escolher o Sporting. Porquê, na tua ótica? Tenho que lhe perguntar quando o vir, mas eu lembro-me que, enfim, mal começaram os primeiros rumores desta contratação, eu tive a oportunidade de ver um programa de debate futebolístico, chamemos assim, em Espanha, e o que diziam os intervenientes desse programa estavam um pouco espantados por o Sporting ter conseguido passar pela direita clubes que eles diziam que o Sarabia tinha qualidade para jogar no Barcelona, no Atlético de Madrid, no Valência, enfim, deram vários exemplos e que de facto estavam um pouco surpreendidos por esta opção. Mas acho que as palavras do Luís Henrique acabam por ser também elogiosas para a escolha que o jogador faz e para o próprio Sporting, ou seja, ao colocar-nos num patamar de praticamente de igualdade com uma equipa como o Paris Saint-Germain, a dizer que ele sai de uma equipa para a outra e que a opção é por minutos, ou seja, não desvalorizem nada a nossa liga, não desvalorizem nada a nossa equipa, pelo contrário, elogia a atitude do jogador e acredito que o facto de nós estarmos na Liga dos Campeões também terá pesado nessa decisão e sendo o Pablo Sarabia um jogador ambicioso e que ambiciona estar presente no próximo Mundial por Espanha, sabe também que o Luís Henrique valoriza os jogadores que depois têm ritmo de jogo e que conseguem ao longo da época ter estes minutos. E por isso acho que, como digo, acho que foi uma ótima contratação. Estamos todos muito curiosos de ver o impacto que o jogador vai ter na equipa e estas palavras também só nos podem dar algum conforto que o Pablo Sarabia é um jogador de seleção espanhola e isso obviamente dá-lhe uma etiqueta automática de qualidade. Manuel, não sei se viu ontem a exibição de Sarabia pela seleção espanhola e se tem acompanhado o percurso dele, é um titular indiscutível nesta seleção. Acredita que pode ser um reforço já de peso para o Clássico, se for essa a opção também de Ruben Amorim? André, tu referiste aí, deste aí uma frase que é aquilo que eu acho que deve ser dita quando se vê uma coisa, uma obra de arte. O gol que ele fez, as pessoas podem dizer que foi à Geórgia, a Espanha já estava a ganhar 2-0 ou 3-0, mas aquele gol não está ao alcance de todos. A forma como a bola lhe chega e de primeira dá um corte daquela forma na bola, fora do alcance do guarda-redes, é de que é um jogador top. Agora, se vai jogar ou não, eu penso que ele ainda não treinou com a equipa, não, penso eu. Ele ainda não treinou com a equipa, foi logo para estágio para a seleção espanhola, não treinou com a equipa, vai chegar possivelmente, a Espanha acho que joga quarta-feira, possivelmente chegará na quinta e não tem tempo de jogar com os colegas e penso que Ruben Amorim vai convocá-lo, possivelmente irá convocá-lo, mas não irá pôr a jogar de início. Agora que vai ser um jogador importantíssimo para a nossa equipa, isso não tenho dúvidas nenhumas, até porque eu conhecia bem este jogador. Eu vejo os jogos todos do Neymar porque eu gosto muito da forma como o Neymar é artista, é arte. E muitas vezes vi o Sarabia jogar, algumas a titular, mas como o Luís Henrique diz muito bem, ele ali nos Paris Saint-Germain jogava, mas era aos bocadinhos. E ele precisa de jogadores que joguem permanentemente nas equipas. E penso que o Sarabia vai ter muitas hipóteses de jogar na nossa equipa do Sporting.
deste ano. E daqui a pouco vamos olhar com maior detalhe também para este reforço, o último reforço garantido pelo Sporting. Ontem voltou a estar em evidência na seleção, que também esteve em evidência, mas pela primeira vez foi Manuel Ugarte, outro dos reforços garantidos pelo Sporting neste mercado de verão. Ugarte estreou-se na seleção do Uruguai, entrou aos 70 minutos na vitória da seleção uruguaia por 4-2 sobre a Bolívia, jogo de qualificação para o Mundial de 2022. Um marco na carreira de Manuel Ugarte, que também reagiu nas redes sociais a esta estreia na seleção uruguaia. Disse, e passo a citar: sonhei com isto desde criança, aqueles sonhos que todas as crianças têm quando começam a jogar à bola. Hoje, vivê-lo com apenas 20 anos, para mim é como tocar o céu com as mãos. Feliz e agradecido a todos os que me têm acompanhado neste percurso. Sem eles, nada disto teria sido possível. Obrigado. Agradece aqui a Manuel Ugarte neste cumprir de um sonho ao vestir pela primeira vez a camisola da seleção do Uruguai. E rapidamente te pergunto, Miguel, se de facto a aposta do Sporting em Ugarte, com esta primeira internacionalização, já está, no fundo, a ser rentabilizado. Sim, qualquer internacionalização para um jogador de 20 anos tem bastante mais peso do que se ele tivesse 30, obviamente, e acho que as palavras do Ugarte, até eu tocar o céu com as mãos, diz bem da importância que ele atribui a este momento, e é de facto um marco na carreira de um jovem jogador. Acho que o Ugarte também foi uma contratação, mais uma que o Sporting fez esta época, cirúrgica, no sentido em que serve de alternativa a duas posições do meio-campo, ou seja, tanto joga a 6 como joga a 8, e por isso acho que é um jogador que se tem integrado bem e cujo processo de integração se vai desenrolar nos próximos meses e com certeza dará o seu contributo à equipa durante a época. Miguel, vamos avançar então para o mercado de transferências. Já fechou. Falávamos aqui de Pablo Sarabia, que foi o último reforço garantido. Ele chega ao Sporting no âmbito da transferência de Nuno Mendes, que é no fundo a grande transferência deste mercado, não só no Sporting, mas também no futebol português. A imprensa nacional e também internacional avançou com valores que foram sendo avançados praticamente sempre os mesmos, o que faz destes valores o negócio de Nuno Mendes no segundo maior da história, pode fazer no segundo maior da história do Sporting e um dos maiores do futebol português. Eu pergunto se de facto se pode confirmar estes valores, no fundo que negócio é que é este então que se fez com Nuno Mendes a saída para o Paris Saint-Germain? Mais do que os valores envolvidos, este foi com certeza um dos negócios desta janela de mercado. Os valores, enfim, como tu disseste bem, são conhecidos, vieram na imprensa até antes do jogador já estar oficial, ou de sequer ser a venda oficial. Já havia no Twitter alguns especialistas das transferências internacionais que davam todos e mais qualquer pormenores, enfim, os valores tanto da taxa de empréstimo como o valor da opção, mas eu diria que isto é sempre um grande negócio. Estamos a falar do Nuno Mendes e falava também há pouco, creio que o Manel, do exemplo italiano que um jogador campeão europeu de 23 anos foi vendido à Juventus, também vendido nestes negócios com empréstimo, etc., e que o valor máximo a atingir por essa possibilidade de negócio, se eu não estou em erro, são 30 milhões de euros, e por isso vemos aqui, ou devemos valorizar e em muito, os valores do negócio do Nuno Mendes, ainda para mais se tivermos em consideração que estamos a falar de um defesa esquerdo, e se formos ver o histórico de vendas de defesas esquerdos do Sporting, percebemos muito rapidamente que o jogador mais bem vendido nessa posição era o Acunha, e que, enfim, que ficamos por valores a 1/3, 1/4 do preço que poderá ser este valor global do Nuno Mendes. E mesmo na história das transferências de laterais esquerdos no futebol internacional, este valor, este negócio pode aqui ganhar um lugar também de destaque. Sim, se pensarmos que estamos em plena pandemia, sim, que houve uma contração enorme dos negócios do futebol nestes mercados de verão e que o mundo do futebol ainda não recuperou na sua totalidade o impacto sentido pela Covid-19, diria que sim, que é um negócio extraordinário, e ainda para mais com um plus, com um acrescento a tudo isto, que é o acrescento que nós falámos na pergunta anterior, que é o Pablo Sarabia. Por isso diria que
tem que ser um negócio elogiado por todos e que devemos valorizar ainda para mais nesta altura de pandemia, nesta altura de restrições e nesta altura onde o mercado de jogadores continua bastante diferente daquilo que nos tinha habituado há 2, há 3 e há 4 anos. Nas compras, a atuação do Sporting no mercado foi mais uma vez cirúrgica, apenas 6 contratações, poucas mexidas no plantel que foi campeão nacional. Estabilidade foi a palavra de ordem, é a palavra, no fundo, que resume a estratégia neste mercado? Sim, mas mais uma vez também temos que perceber que de onde viemos e que época foi esta e quais é que são as condições, até financeiras, que o Sporting tem, que é bastante diferente, ou que são bastante diferentes daquelas que o Sporting tinha há, por exemplo, 2 anos, quando também fomos criticados pela nossa atuação no mercado. Porque muitas vezes temos que pensar que o que está em cima da mesa são decisões possíveis e não as decisões que se quer. Fazendo, enfim, este salto para o presente, diria que estas contratações e este mercado espelha a forma como se trabalha nos dias de hoje em Alvalade. Ou seja, se olharmos, por exemplo, para uma contratação do Ruben Vinagre, percebemos muito facilmente que ela já foi pensada para colmatar uma possível saída do Nuno Mendes. Se formos pensar na contratação do Ricardo Gaio, já percebemos que ele também foi contratado para ser uma alternativa tanto à direita como à esquerda. O próprio Ugarte, que eu falei aqui há pouco, pensarmos novamente, é uma alternativa para as 2 posições de meio campo. E acho que o Virgínia, quando entrou, é pela saída do Maxi, ou seja, e até fazendo fé nas declarações do nosso treinador, que já repetiu mais que uma vez que gosta do plantel curto, ou seja, com jogadores do plantel A que não, de repente não existe uma abundância exagerada de jogadores na mesma posição. Ele gosta que todos os jogadores tenham dentro de si a ambição de semana a semana lutarem pela titularidade e por isso penso que estas contratações cirúrgicas de lugares onde precisávamos ou de oportunidades de negócio que apareceram entretanto, acho que foi esta forma, enfim, de trabalhar. Acho que nós não tivemos muitos sobressaltos, ou seja, não foi um sobressalto estarmos no último dia de mercado à espera de quem é que nos vem cá buscar e quem é que nós podemos ir contratar à pressa. Não tivemos que passar por essa tormenta e por isso aquilo que aconteceu foi um planeamento de quais é que eram as possibilidades que o Sporting tinha de ir ao mercado, quem é que eram os jogadores que possivelmente iriam ser atacados nesse mercado por... O Ruben Vinagre, como dizes, é talvez o exemplo perfeito disso, não é? Porque o Sporting, obviamente, que esperava uma potencial venda do Nuno Mendes, ela acaba por acontecer no último dia do mercado e o Sporting já está preparado porque já tinha garantido antes e só o facto do próprio Ruben Vinagre não chegar no dia 30 já deu Sim. um mês ou mais de preparação do jogador, conhecer os cantos à casa, conhecer os colegas, já tem minutos na equipa principal, já foi titular. Eu acho que este tipo de integração e este tipo de visão de aquilo que pode vir a acontecer no mercado também não cairia, enfim, não aconteceria nada de mal em termos do plantel, obviamente, se pensarmos que isso não vendessem o Nuno Mendes. Se não vendêssemos o Nuno Mendes, teríamos uma equipa com as alternativas ou com alternativas mais fortes. Acho que assim o Nuno é um jogador que obviamente tem um carinho especial de todos os sportinguistas, mas também sabemos como é o futebol, ou seja, o Nuno já não faz parte do Sporting e por isso temos agora que olhar para os que cá estão e valorizá-los e, como digo, acho que a estratégia utilizada pela estrutura de identificar os possíveis jogadores que poderiam ser alvos dessas tentativas de compra e colmatar de antemão essas possíveis saídas para depois não termos estes sofrimentos dos últimos dias de mercado, acho que resultou tudo muito bem e, como digo, acho que foram boas contratações, muito bem pensadas e muito bem executadas. Voltando aqui à estabilidade, conseguir manter o núcleo duro de um plantel que foi campeão nacional foi outra ou talvez a principal conquista do Sporting neste mercado, que ao contrário de outras épocas em que o clube foi campeão nacional, não se desfez depois na época a seguir das suas principais unidades, dos seus principais ativos. Sim, eu acho que não quero novamente de todo não elogiar a campanha extraordinária que o Nuno Mendes fez desde que foi chamado pelo Ruben Amorim, ainda com 17 anos, até se ir embora já internacional português e com títulos no currículo. E
E acho que não há equipa que ganhe que queira perder os seus jogadores, não é? Qualquer equipa que ganhe quer manter os seus ativos e o Sporting não pode ser considerado uma exceção. Acho que, obviamente, e se formos ter em conta nos jornais que ia praticamente metade da equipa ia embora do Barcelona para o Real Madrid, passando por um clube que joga em Marte, todos os astros do futebol queriam os nossos jogadores e não era só um, não eram só dois, não eram só três. A certa altura eu tinha pessoas que me perguntavam se nós nos íamos desfazer de metade da equipa. Eu respondia sempre que achava que não, que tenho confiança nesta estrutura. E de facto nada disto aconteceu e também vivemos uma altura muito particular e peculiar do mercado, ou seja, um mercado que ainda não arrisca muito, vê-se até pelo próprio volume de negócios que face a anos anteriores voltou a descer, mas acho que houve a preocupação também de dar ao treinador aquilo que ele pretendia, de uma certa estabilidade na equipa, e se olharmos, tivemos saídas pontuais de jogadores, enfim, que deixaram de jogar, como o João Pereira, que acabou por ser reintegrado, do próprio Antunes, mas a saída que custou, ou que acabou por custar aos sportinguistas, foi a do Nuno Mendes, mas também da forma como foi feita e tendo ainda como uma moeda de troca imediata, digamos assim, o Pablo Sarabia, e tendo em conta as contratações feitas anteriormente, também acho que é algo que os sportinguistas percebem bem e, por isso, o manter desta espinha dorsal com a grande maioria dos jogadores do plantel a manter-se na equipa, acho que é obviamente uma boa notícia para todos nós e para o treinador. Outro dos grandes objetivos para este mercado era a colocação como acontece em todos os plantéis, dos sedentários, ou seja, dos jogadores que de facto não vão integrar ou que não iam integrar o plantel principal. Foram colocados mais de 20 jogadores em várias equipas, sendo que esta política também anda de mãos dadas, naturalmente, com o objetivo de poupança salarial, que é um objetivo que tem vindo a ser seguido por esta estrutura desde o início, desde que tomou posse no Sporting. Esse objetivo foi conseguido. Que nível de poupança, no fundo, é que foi atingido com a colocação de todos estes jogadores? André, acho que além da poupança salarial, que obviamente existe, acho que tão ou mais importante é a valorização dos ativos do clube. Ou seja, estes 25 jogadores, se ficassem a treinar na academia, chegaríamos ao final do ano, não tinha existido qualquer tipo de poupança e o valor deles, enfim, muito possivelmente cairia, como cairia também por terra possíveis interessados, porque depois já começam a olhar para jogadores que não jogam há 6 meses, ou há 1 ano, ou há 18 meses, e obviamente o interesse que um jogador desses desperta é diferente de outro que está em competição. E por isso também acho que uma palavra para os próprios jogadores que perceberam esse passo que também devem dar e agora, enfim, diria que as regras do mercado e as exibições de cada um ditarão o futuro também de cada um e o que se vai passar daqui a uns meses. Muito bem, vamos avançar porque o tempo está também a avançar rapidamente, Miguel. Vamos aqui passar para outro dos temas que marcou a atualidade do Sporting, mas também do futebol português. Uma cimeira com os presidentes da Liga Portuguesa, que contou também atualmente com a presença do presidente Frederico Varandas. Em discussão esteve a centralização dos direitos televisivos, mas também os prejuízos acumulados pelos clubes e o impacto da pandemia da Covid-19. Disse Pedro Proença no final desta cimeira que existe uma unanimidade dentro do futebol português em relação a esta matéria, a centralização dos direitos televisivos. É de facto assim? Existe essa unanimidade? André, a unanimidade foi criada pelo Governo, não é? Ao dizer que a partir de 2028, se não estou em erro, os direitos televisivos vão ser centralizados. Obviamente que existe este tal clima de unanimidade, porque também não serviria muito estar agora a berrar contra uma coisa que sabemos que daqui a uns anos vai ser lei e o Governo já anunciou essa intenção. Em modo muito resumido, acho que podemos dizer que a Liga gostaria de antecipar essa data, ou seja, essa meta criada pelo Governo de 2028, e diria que há uma unanimidade dos clubes também em até estarem abertos a esta antecipação da data pela Liga, obviamente, desde que, no nosso caso em particular, desde que o Sporting não seja prejudicado.
Vamos à renovação do multidesportivo, a nova loja verde, os novos espaços, as novas instalações também do novo multidesportivo foram apresentadas. O Presidente Frederico Varandas falou sobre a importância, esta era um dos pilares também, por exemplo, do documento estratégico que tinha sido apresentado há um ano pelo clube. Passava por várias áreas e eu pergunto, esse documento, portanto, tem pouco mais de um ano, creio eu. Este primeiro mandato do Presidente da direção liderada por Frederico Varandas está a caminhar para o final. Eu pergunto se o essencial deste documento está ou vai ser cumprido. Primeiro, olha, eu acho que devemos convidar sempre as pessoas para consultarem o próprio documento que está no nosso site, está na internet e que é um bom documento de consulta para se perceber qual foi o caminho delineado por esta direção para o clube e, no fundo, percebermos que no essencial está a ser cumprido ou estamos a caminho de o cumprir. E que nesse documento também se vê, preto no branco, qual é a estratégia do Sporting e que, no fundo, assenta em 4 pilares, que são pessoas, estruturas, sistemas de suporte e, se não estou em erro, interação com o sócio. Olhando também para cada uma destes chavões que eu acabei de dizer, diria que em cada um desses pilares o Sporting está mais forte. Olhamos para o nosso estádio e percebemos que houve um investimento em estruturas. Olhamos para a academia e percebemos isso. Olhamos para o que é hoje em dia mesmo a experiência do sócio e é uma experiência diferente. Se me dizes que se o caminho já parou, não. Com certeza o caminho será sempre para continuar e para haver melhorias constantes para essa experiência do adepto, do sócio que desloca a Alvalade, seja uma experiência cada vez melhor. Acho que esta administração tem dito várias vezes, o Presidente tem dito várias vezes que quer deixar o Sporting melhor do que aquilo que encontrou e eu acredito também que se olharmos ano a ano do que tem sido feito, o Sporting está melhor ou estava melhor há um ano do que estava há 2 anos e também está melhor hoje do que estava há um ano e espero bem que daqui a um ano estejamos melhor do que estamos agora. Acho que é este o caminho que tem sido feito e acho que este vai ser o caminho que continuaremos a percorrer. Muito bem, vamos manter-nos no futebol, mas agora para regressar a um dos temas que também já abordámos aqui em estúdio, o reforço Pablo Sarabia. Já temos pouco tempo, João Olivença, mas eu pergunto que dados é que nos trazes deste reforço? É um jogador conhecido, jogou muito nos últimos anos no Paris Saint-Germain. O que é que ele pode acrescentar a esta equipa do Sporting? Não estamos nesta altura a ouvir o João. João, agora penso que sim. Condições técnicas reunidas. Agora sim. Os problemas do direto, destas tecnologias. Como eu estava a dizer, o Pablo Sarabia é um jogador que vem acrescentar muito ao nosso campeonato, é um jogador que tem uma qualidade enorme, é realmente um jogador, como eu referi, que esteve nos escalões de formação da seleção espanhola, no sub-19 e no sub-21, onde foi campeão europeu e a jogar, esteve no último europeu também, onde participou em 5 jogos, portanto ele tem obviamente um conjunto de características que permitem que ele faça, ao longo das suas épocas, golos, crie oportunidades de golos, que faça o desequilíbrio no último terço. É um jogador que joga com o pé esquerdo, mas também tem uma capacidade muito boa para jogar com o pé direito. É um jogador que consegue colocar a bola com muita facilidade com um cruzamento, ou então fazer movimentos interiores do lado esquerdo para o meio, apesar de ser um jogador canhoto, a jogar no lado direito, do lado direito para o meio, para poder depois finalizar. Quando joga também no lado direito, tem a capacidade, como eu disse, de fazer cruzamentos altos ou cruzamentos rasteiros. Também tem uma boa capacidade de remate com o pé. Portanto, ele é um jogador que tem estas características, consegue jogar também no corredor central, daí a tal inclusão do jogador do corredor direito para vir com o pé esquerdo, para vir para o corredor central. Portanto, ele reúne aqui estas características de conseguir jogar com a bola e ter esta capacidade de assistência, de passe e de criação de oportunidade de golo. É um jogador que, na minha ótica, com alguns jogadores que nós já tivemos, faz lembrar um bocadinho a qualidade e a capacidade de finalização e de criação de oportunidades de Matias Fernandes, como já tivemos no passado, mas é um jogador muito parecido com o Pote em algumas situações, principalmente na capacidade de atacar a baliza e de ter, obviamente, a capacidade depois de criar, como eu disse, situações de golo. Defensivamente, não é um jogador que tem a mesma capacidade à semelhança de outros jogadores, mas eu acho que o contexto também molda o jogador e o contexto também faz com que o jogador tenha esta capacidade de intervenção. No último jogo com a Espanha, ele obviamente fez uma exibição fantástica, como é evidente, ele marcou um dos golos e teve incluído em mais situações em que
partiu dele também essa capacidade de criação de jogada e de criação de tração com bola, para que depois outros jogadores tivessem esta capacidade depois de finalizar. Portanto, eu acho que é um jogador extraordinário, internacional espanhol, como disse, desde as camadas jovens, campeão europeu de sub-19 e sub-21, é um jogador que está muito bem na seleção espanhola e é obviamente um jogador de enorme qualidade, e como eu disse, acho que nós contratamos aqui um extraordinário jogador. Vemos aqui, que era um dos pontos que eu queria frisar também, vemos aqui as últimas épocas, nas últimas 5 épocas ao serviço do Sevilha e do Paris Saint-Germain, vemos a quantidade de gols e assistências que ele fez, a quantidade de jogos que ele fez no Paris Saint-Germain e também no Sevilha. Portanto, nós não estamos a falar somente de um jogador que inclui o plantel e que está no plantel e que vai jogando de vez em quando ou pontualmente vai fazendo uns minutos. Estamos a falar de um jogador que é importante nos modelos de jogo dos diferentes treinadores do Paris Saint-Germain e do Sevilha, ao longo de vários anos. Portanto, nós não estamos a falar de um jogador que chegou a um clube e depois desapareceu. Estamos a falar de um jogador que tem continuidade no seu processo. E a continuidade vê-se também na capacidade de criação e da obtenção do golo. Portanto, eu acho que é mais um jogador para a frente. Fala-se muito na necessidade de um avançado, falou-se muito nessa questão. Eu acho que Pablo Sarabia poderá ajudar muito nesse sentido. Como disse, é um jogador que no Paris Saint-Germain, e esta imagem é muito boa, jogava obviamente no lado direito. Vemos Mbappé no lado esquerdo, que tinha movimentos muito similares, apesar de ser um jogador diferente, mais rápido e mais explosivo. Pablo Sarabia tem uma capacidade, uma técnica e uma capacidade de passe e de recepção, principalmente, proteção da bola com o corpo, muito boa, daí ocupar os espaços também no lado direito. Portanto, nós estamos aqui, na minha ótica, junto a um jogador que reúne uma quantidade enorme de características ofensivas de enorme qualidade. É um jogador muito talentoso, ouvimos as declarações de Luís Henrique, e não só, de jogadores, e é mesmo, inclusivamente, alguma surpresa de alguns comentadores na contratação deste jogador, mas eu considero que não é surpresa nenhuma. O Sporting é um campeão nacional, está na Champions League, tem que ter jogadores, e tem jogadores já no plantel de internacionais e de seleção, e obviamente de grande nível, e Pablo Sarabia é mais um jogador que reúne todas estas características, e parece-me que estamos na presença, como eu disse, um enorme jogador. O Sporting tem muita sorte integral no plantel e obviamente vai dar muitas alegrias aos adeptos. E fica a análise feita de Pablo Sarabia por parte de João Olivença. João, mais uma vez obrigado por esta análise e por ter estado connosco neste Raio-X Sporting. Agradeço também aqui ao Manuel Fernandes e ao Miguel Braga. Obrigado aos dois. A vossa presença mais uma vez aqui à segunda-feira, como sempre, na Sporting TV. Amanhã não, na próxima semana temos encontro marcado mais uma vez em mais um Raio-X Sporting.